Olá, internautas, sejam muito bem-vindos ao 5º episódio da 2ª temporada do podcast Garoto da Internet. Meu nome é Gabriel Valentim, como todo mundo já sabe, eu estou cansada de falar. E meu Instagram é @garoto da internet. Segue o podcast aqui no Spotify para saber em primeira mão o que rola por aqui toda semana. Lembrando que toda quarta-feira, às 6 horas da tarde, temos o mesmo áudio que saiu aqui lá no YouTube, no canal que eu fiz lá na plataforma do YouTube. Então, a gente tem toda quarta-feira um mesmo áudio que saiu aqui, só que em formato de artcast, onde vocês escutam esse áudio enquanto me vêm fazendo colagens, sempre de acordo com o tema que a gente trata aqui nos episódios. Nessa última semana, Floripa tava bem cinzenta e então choveu basicamente todos os dias aqui. E sempre que eu me encontro nesse mood meio frio, assim, de dias úmidos, eu fico super melancólico e introspectivo. Eu acho que todo mundo tem essa relação, né? Com dias chuvosos, a gente fica meio ali, de boa, bota uma meinha, ainda mais que a gente tá em quarentena. Se você tem o privilégio de ficar em casa, é uma dádiva, porque, né, a gente não precisa enfrentar transporte público, ir pra rua, fazer todo aquele rolê de pegar o ônibus, ir até o local do trabalho, que é horrível, e molhar os pés. E a gente fica mais em casa, né? A gente, mesmo se não fosse a quarentena, a gente tem esse, como é que eu posso dizer, esse hábito de ficar em casa quando tá chovendo. Por exemplo, numa sexta-feira à noite, a gente não vai sair porque, né, um sábado à noite, antes da quarentena, quando chovia, a gente não saía. Então, é muito bom, assim, eu acho que dá uma introspecção muito boa. Em um desses dias que tava tudo meio cinza e meio triste, sadness, eu decidi pesquisar mais sobre o porquê de Floripa ser considerada a Ilha da Magia, e eu encontrei muita coisa interessante que eu irei compartilhar com vocês nesse episódio. Muita gente já sabe o porquê, né, da ilha ser chamada Ilha da Magia. O nome da ilha vai muito além das belas praias, da vibe férias e da natureza em si, que é algo muito mágico, realmente é incrível. Mas o que nós temos aqui, além de belezas naturais, é uma cultura folclórica riquíssima e cheia de contos e superstições, que é algo que eu gosto bastante de falar, de ler sobre. Queria muito que tivesse aqui em Floripa. Deve ter em algum local, mas, sabe, tipo, roda de contos, assim, de... Contos, cara. Contos de folclóricos e esses rolês, assim, mais enigmáticos e místicos, que eu adoro. Quando os colonos portugueses chegaram à ilha, eles perceberam que alguns aspectos causavam, tipo, meio que um medo na população, sabe? Então eles começaram, aos poucos, a fazer uso de superstições para se protegerem dessas coisas que as pessoas falavam que tinham medo. Muitas dessas lendas, elas surgiram em locais onde hoje se instalam as primeiras comunidades imigrantes açorianas, que é tipo Ribeirão da Ilha, a Lagoa da Conceição, o centro histórico ali de Florianópolis mesmo, né, o centrão lá, onde a gente conhece, e Santo Antônio de Lisboa. São os principais locais onde as lendas começaram, de acordo com o boca a boca da região, né? Os pescadores, eles saíam de madrugada para pescar e viam coisas que não sabiam explicar. Então, o que eles faziam? Eles voltavam dessas pescas e eles contavam para suas famílias. Tudo acontecia sobre o alto mar, né? Lá dentro, lá no mar misterioso, em lugares escuros. Então, essas famílias, elas recebiam essas informações dos pescadores e elas passavam para os vizinhos, e aos poucos todo mundo ia se apavorando e criando uma magia em torno do que acontecia, do que os pescadores acreditavam que era verdade. E é muito doido porque a ilha, nesse período, ela era muito grande por ter pouca gente, sabe? Então a sensação de vazio era muito maior, no sentido de não haver muitas casas, porque as freguesias, elas eram longe uma das outras e a falta de estrada meio que colaborava pro isolamento dessas freguesias, sabe? Então só tinham contato com quem era da própria comunidade. As coisas, elas aconteciam muito ali na própria vila, na própria comunidade, elas não saíam muito dali. E como as outras comunidades eram distantes, as outras freguesias, dificultava o encontro de outros povos, sabe? Por mais que fosse na ilha, antigamente, até hoje em dia é meio assim. Quando a gente ia, por exemplo, pra Canasvieiras, pro Costão do Santinho, quando a gente era mais novo, parecia que era mais longe. Mas é porque realmente a condição da estrada fazia com que a gente fosse mais devagar. Eu tava conversando com meu pai sobre isso esses dias.
E hoje em dia que é tudo meio que duplicado, asfalto, a gente chega muito rápido nos locais, né? Mas o que de fato acontecia com esses pescadores para eles chegarem em casa super apavorados e tal? Muitos deles falavam sobre bruxas, sobre lobisomens e sobre feiticeiras. Mas teve um cara em específico que se aprofundou nesse universo e hoje ele é referência nesse assunto, que é o nosso queridíssimo manezinho lendário Franklin Cascais. Ele nasceu em 1908 na praia de Itaguaçu, que faz parte do continente aqui de Florianópolis. Ela faz parte de meio que uma orla, assim, que liga ali Abraão, Coqueiros. E eu explico muito assim porque tem gente que não é de Florianópolis, então não entende. Mas você pode pesquisar no mapa enquanto estiver escutando esse áudio ou assistindo esse vídeo. Coqueiros, Itaguaçu, Abraão, é tudo praticamente a mesma coisa. O Franklin, ele era descendente de açoriano e os seus avós paternos, eles desenvolviam atividades típicas dessa cultura. Eles trabalhavam na roça, eles faziam a pesca e eles trabalhavam na produção de farinha e açúcar nos engenhos, né? Também na criação de gado. Num episódio que eu falei sobre o mar, eu falei sobre isso, né? Sobre a questão açoriana, que é muito forte até na descendência dos meus avós, assim. Quem é manezinho, né, da ilha, meus avós, eles não são totalmente manezinhos, mas eles têm uma cultura açoriana bem forte, assim, questão ligada à pesca, sabe? Desde cedo, o Franklin Cascais, ele ajudava os pais em tarefas ligadas ao cotidiano da comunidade deles. Então ele fazia balaios, ele armava cercas de bambu, ele tecia tarrafas e fazia com cordas de cipó, ele moldava peças de argila e trabalhava no engenho de farinha com os familiares mesmo. E entre uma tarefa e outra, ele tinha contato com essas lendas que era contada pelos pescadores e pelos agricultores da região, né? A respeito desses seres mitológicos. Então, ele meio que foi criando um apreço por isso nesse contato que ele tinha enquanto ele fazia essas atividades açorianas com a família dele. Por volta de 1948, quando Franklin já estava ali um pouquinho mais velho, já que ele nasceu em 1908, o Franklin ele botou em prática uma vontade antiga dele, que era de percorrer a ilha de Santa Catarina em busca de vestígios da cultura açoriana. Ele preencheu centenas de cadernos com histórias, rezas, hábitos e costumes tradicionais. Ele sempre procurou respeitar o modo de fala dos ilhéus aqui, né, dos manezinhos. E mais tarde, ele se dedicou a elaborar peças de artes que retratavam histórias e personagens fantásticos, como as famosas bruxas da ilha de Santa Catarina. Então, essas imagens que vocês viram na arte são imagens dele. E são imagens bem conhecidas, né? São quadros, ele tem esculturas. O Franklin Cascais foi conhecido por fazer o primeiro presépio natalino na Praça 15. Então até hoje segue essa tradição. Então ele foi uma pessoa muito importante. Ele era tão empenhado com tudo, só que ele não era bem visto aos olhos dos outros, sabe? Ainda mais pro meio acadêmico. Muita gente na época falava que o Franklin Cascais, ele tinha muito apego religioso, né? E espiritual, e pouco científico. Então, meio que tudo que ele fazia era invalidado pela academia, porque ele não tinha fundamentos, sabe, científico nisso. O trabalho dele ele só passou a ser reconhecido por volta da década de 70, depois do Museu Universitário ter legalizado a sua tutela. Então, dois dos principais fatores que contribuíram para esse reconhecimento foi a valorização dos estudos antropológicos dentro da ciência humana, né? Que foi algo que aconteceu mais tarde, porque foi uma preocupação com a cultura local devido ao acelerado processo de urbanização que Floripa vinha sofrendo. Então eles percebiam que realmente o estudo e as pesquisas realizadas por Franklin Cascais era algo de valor e era algo que deveria ser mantido como uma, podemos dizer assim, cultura local, né? Com tudo isso, o Franklin Cascais, ele tinha um único propósito, que era manter vivas crenças simbólicas fictícias e, consequentemente, lutar contra a poluição da ilha com seu crescimento populacional. Ele também tinha como objetivo não fazer com que a descaracterização dos costumes trazidos pelos Açores acabasse, né? Acontecesse, no caso, essa descaracterização.
E ele pensava muito também na especulação imobiliária da região, que era o crescimento de imóveis. Hoje em dia, a gente percebe que muito foi deixado para trás e que, por mais que vez ou outra a gente que mora aqui na ilha veja algo relacionado a ele, não é algo vivo nas pessoas. Então, talvez por não morarmos nos locais onde tudo começou ou próximo deles, ou por talvez não ter interesse em saber mais sobre e pesquisar, ou também por a gente estar meio que afundado nas novas tecnologias e no acesso a informações rasas sobre qualquer coisa. Isso afasta a gente de raízes que talvez a gente se interessasse um pouco mais sobre pessoas locais, sabe? Eu postei no meu favoritos de maio um livro que eu tava lendo, por exemplo, sobre a Serra do Rio do Rastro. E tem tanta coisa que a gente pode saber e que a gente pode se interessar e que a gente pode ficar de olho. A gente tem acesso a museus, né, aqui em Florianópolis, por exemplo, que conta essa história. Muito desses livros, desse acervo do Franklin Cascais tem disponível na Universidade Federal. É um acervo que tem lá para ser acessado. Por isso que eu quis falar sobre isso hoje. Primeiro, por me interessar 100% nesses assuntos místicos. Segundo, por amar ser manezinho. E terceiro, por querer dar palco para coisas que eu acredito, que são histórias. Todo mundo que mora na ilha conhece a Lagoa da Conceição, além de ser uma das principais vias de passagens que levam para diversas praias. A lagoa também é conhecida pela sua vida noturna agitada e seus restaurantes à beira-mar. O que pouca gente conhece é a Costa da Lagoa, que é o local onde muitas dessas lendas vivem até hoje. Eu já visitei algumas vezes a costa e todas as vezes eu senti o poder espiritual do local. Algumas vezes eu fui de barco, outras vezes eu fiz a trilha e é um passeio que vale muito a pena. O local ele tem outro astral, possui uma outra energia, por mais que o número de casas na região tenha aumentado, é visível como possui moradias super antigas e que carregam histórias de diversas gerações que viveram pela região. Então agora eu vou colocar para vocês um áudio de alguns contos sobre a ilha de Santa Catarina, sobre as bruxas, para mostrar para vocês um pouco, pra gente mergulhar um pouco nesse universo, tá bom? Então fique agora com algumas histórias sobre as lendas de Florianópolis. Cara, a maioria do pessoal não acredita. Vamos chamar de lobisomem, não existe lobisomem, não. Naquele tempo tinha que foi provado. Inclusive um atacou meu pai, ele se defendeu com ferro. É um tipo formava de um porco, um cachorro grande. A feiticeira, bruxa. Dizer que não tem? Tinha, por isso tem o nome de essa aqui, Ilha da Magia. É considerado a Florianópolis a Ilha da Magia, que tinha muito caso de bruxaria aqui. E eu convivi com bruxa e lobisomem, convivia bem com eles e até peguei esse meu jeitinho assim meio bruxinho, eu acho que foi um pouco de influência também delas também. Praticamente com essas informações todas que tem a sociedade, a gente falando de bruxa e lobisomem não assusta ninguém nem nada. A bruxinha tem poder, a bruxinha é chique, todo mundo quer ser bruxinha para ter poder, mas antigamente falava em bruxa, todo mundo se arrepiava e falar em bruxa. E a gente tem as histórias da bruxa como a história da bruxa fosse verdadeira também. Então, se perguntar para uma pessoa nativa, acredita em bruxa? Acredita. Acredita em lobisomem? Acredita em lobisomem? Acredita em lobisomem, sim. Lobisomem existiu, a bruxa existiu. E a bruxa existiu, o lobisomem existiu mesmo. E a bruxinha é legal. A bruxinha, o que era a bruxa? A mulher diferente. Diferente no olhar, diferente na maneira de vestir, diferente do comportamento, a hora que ela saía de casa. E então toda essa diferença de comportamento da mulher que a gente ia associando ela a ser bruxa, que é o poder de cura também. Então as bruxas era a mulher que tinha poder, que era diferente. E hoje todo mundo quer ser diferente, quer ser bruxinha, tudo é bruxinha mais moderna. Quando que desapareceu as bruxas da ilha? Quando ligaram a luz elétrica da lagoa, da ilha. A luz elétrica que foi? Aí começou a claridão, o claridão. E aí a gente começou a perder o medo. E aí veio as informações. Não acredito nisso não. Eu também não, nunca acreditei. Que chupava o sangue das crianças, as crianças ficavam embruxadas, né?
A dona Carolina, a senhora que era benzideira, é que dava cura, né, Eu Ina? nunca, graças a Deus. Não acreditava nisso, não? Eu não. Nem acredito. Eu acho que era câncer que dava nas crianças, né? nisso. Eu acho que era câncer que dava nas crianças, porque muita criança morria. E eles diziam que era bruxa, né? Eles falaram, mas eu não acreditava. Dizem que do lambisomem era. Tinha um lá no Ribeirão que era. Disseram, diziam que Ele era. fazia para me ter medo dos outros. Diziam que era. Tola. Mas eles diziam que era. Assim, né? Só Não deixa acredito nada. Olha, outra coisa, pode me chamar de tola. A gente é do sítio. Eu e o papai, nós tínhamos isso com nós. Eu não acredito que eles foram a lua. Não acredito. Do quê? A lua. Do quê? Que eles foram à lua. Como é os... Também não acredito. Essa gente estudada, como é os... Ah, meu Deus, os astronautas, não acredito. Não sei, né? Porque, olha, eles não acreditam, muita gente não acredita que há o fim do mundo. Não há o fim do mundo. O fim dos séculos há. O mundo não se acaba. Mas nós vamos acabar tudo. E houve o... Como é a... já passou no filme. O dilúvio. A Arca de Noé. Né? Isso foi verdadeiro. Né? Foi verdadeiro. Muita gente não acredita. Eu acho, não sei, né? Só Deus é que sabe, nós somos fracos. O progresso é todo desorganizado, acaba com tudo. Que eu digo para eles, olha, nós moramos no transatlântico ancorado. Começa a botar peso e a fazer furo, o transatlântico vai afundar, hein? Só querem prédio, ganância. Vão morrer tudo, né? Vão deixar tudo aí para fazer briga. Aí a nossa ida tá, eu acho que tá pedindo socorro já, né? Já tá pedindo socorro, acho que já. Porque, né, cheio demais, tem muita gente. E aí a gente nasceu lá, naquela época, a gente é que nota a diferença, né? E aí esse jogo acelerado de ocupação imobiliária, quando isso chega no lugar, eles não querem nem saber quem está pela frente, porque ali está o poder do dinheiro, da grana. Ali o peso pesado vem vindo. E isso aí nós estamos preocupados com nossos lanches de canoa, nós estamos preocupados com uma porção de coisas. E eu acho até que Florianópolis daqui mais uns anos não vai ser para pobre morar mais. Porque o pessoal da grana, que os centros grandes estão mais conturbados do que vem vindo para cá. Né? E muita propaganda do nosso governante está atraindo mais gente para cá. Então, nós estamos chegando a um ponto que o nosso rancho de canoa, não sei se vai durar muito tempo lá, a nossa escultura, não sei se vai durar muito tempo, e o nosso espaço vai ser muito disputado. E já está sendo muito disputado. Porque hoje em dia aqui no Campeche, esse terreno que era trocado por farinha, hoje em dia o mais distante já está a R$100 mil. Né? Tem terreno aí vendendo por 300, 400. Né? Então são essas coisas que está vindo forte. É o poderio do dinheiro em cima das pessoas mais simples. E a tendência das pessoas mais simples é ir morar no morro. A gente acha estranho porque está se acabando, até o peixe do mar está se acabando. Né? Então, é assim, né? A vida muda, não sei. Eu tenho muita saudade, embora veio essa evolução aí, mas eu acho que veio para estragar a saúde do povo, porque o povo acha que a felicidade está em tu ganhar muito dinheiro e trabalhar muito, e tu trabalha muito e ganha pouco, e o tempo passa e tu não acha felicidade, que a felicidade está dentro de ti, é tu ser feliz contigo, aí tu divide com os outros. A felicidade não se compra. A felicidade, a gente não conquista, a felicidade vem da gente. De pequenas coisas do dia bonito. Um dia que às vezes tu está doente, amanhece bem. Para ti já é uma felicidade que tu ficasse bom. Ela é loucura, né? A gente escutar sobre essas coisas, porque com a pesquisa que o Franklin Cascais fez, ele relatou
que muitas das pessoas e das famílias que ele visitou para tirar esses relatos, ele percebia que a condição higiênica das famílias não eram adequadas, saneamento básico. Então, muitas dessas doenças e da morte de crianças, por exemplo, eram por conta exatamente de doenças, né? Não era por conta das bruxas, ou por conta de lobisomens, ou por conta de feitiços. É meio doido porque, como eles não tinham informação na época, eles acreditavam nisso. E, gente, tem até hoje gente que acredita nisso, tá? Eu não acredito nem desacredito, como eu já falei pra vocês, eu adoro viajar nesses assuntos, mas, né? É algo a se pensar sobre. Se você tem interesse nesse assunto, existe muito artigo aí na internet para você ler, muitos vídeos no YouTube, pesquisar sobre Ilha da Magia, Florianópolis, superstições, Franklin Cascais, palavras-chave. Então é isso. Espero muito que você tenha gostado. Aqui nós ficamos com um episódio um pouco diferente, mas que eu gostei bastante de fazer. Nos vemos toda segunda-feira, 10 horas da manhã no Spotify e no SoundCloud. E na quarta-feira nós temos vídeo lá no YouTube ou aqui no YouTube, se você estiver vendo esse vídeo agora. E se você estiver escutando esse áudio, é aqui no Spotify. Beleza? Um beijo do Garoto da Internet. Nos vemos no próximo episódio. E tchau!